Olá, amigo, olá, amiga. Eu sou Marcelo, brasileiro da cidade de São Paulo. O objetivo desta série de vídeos, Quero me mudar para Portugal em até um ano, é levantar questões, trazer insights, produzir reflexões e principalmente falar sobre ações concretas que nós, brasileiros, podemos desenvolver no nosso planejamento, para que esse planejamento para uma mudança para Portugal seja um planejamento eficiente, um planejamento que vai nos deixar chegarmos mais fortes em Portugal. Sabemos que chegar em outro país requer uma adaptação a uma nova cultura. Sabemos que chegar em uma outra cultura, desafios terão que ser enfrentados, contratempos terão que ser enfrentados. Então, por que não utilizar esse nosso planejamento, essa nossa preparação enquanto ainda estamos no Brasil, para aprimorarmos nossas habilidades profissionais, para desenvolvermos melhor as nossas competências emocionais. Essas e outras questões também podem ser abordadas nessa nossa preparação. E o objetivo desta série de vídeos é esse: levantar questões, produzir debates, produzir ajuda mútua. Eu aqui não tenho uma receita pronta para te passar, eu estou construindo a minha própria receita, e para isso seria importante que você que está na mesma situação também colocasse aí nos comentários coisas interessantes que você tem feito nessa sua preparação. Seria importante também que você fizesse algumas críticas construtivas ao que eu estou falando, propusesse algumas coisas, enfim, que nós nos ajudássemos nessa fase em que estamos. Claro que você que não está nessa situação, você que é um brasileiro que já mora em Portugal, ou mesmo um português que está assistindo esse vídeo, pode trazer também aqui a sua contribuição. Pode deixar aí nos seus comentários sugestões, dicas. Isso será muito aproveitado não só por mim, mas por todos que estão assistindo ao vídeo, por todos que gostam de ler esse tipo de comentário. É um aprendizado constante, é um feedback constante que a gente vai dando um para o outro, e com isso todos temos a ganhar. Nós, brasileiros, que chegaremos mais bem preparados em Portugal, e Portugal que receberá brasileiros bem intencionados que querem chegar em Portugal para somar. Então, assista, se possível, os dois vídeos anteriores que gravei. Um é também falando sobre esses objetivos desta série, e o outro é falando sobre a decisão que tomei de tornar-me fluente no segundo idioma, no inglês. E eu quero falar um pouquinho também nesse vídeo sobre isso, não sobre essa decisão que eu tomei, porque isso eu já falei no vídeo anterior, mas eu quero falar o seguinte: já faz 5 meses que eu estou estudando todos os dias e tenho tido bons resultados nesse estudo diário do inglês, nesse caminho que eu quero traçar rumo à fluência. Então a fluência em inglês tá lá num ponto lá na frente, é um ponto B, um ponto de chegada. Eu quero tornar-me fluente em inglês. Mas para a gente fazer um bom planejamento, você sabe que a gente não pode apenas saber qual é o ponto de chegada, você tem que saber qual que é o seu ponto de partida. Então, há 5 meses atrás, eu fiz muito essa reflexão: qual é o meu ponto de partida? Porque se eu não souber com clareza qual é o meu ponto de partida, não adianta nada eu colocar o meu ponto de chegada, porque na hora de traçar o planejamento e criar ações práticas, eu vou criar ações irreais, porque eu não sei o meu ponto de partida. Então eu tenho que saber também o meu ponto de partida. E o meu ponto de partida no inglês é aquele que você, brasileiro, conhece muito bem. A gente aprende inglês na escola, nem sempre esse inglês é de boa qualidade, mas mesmo quando ele é de boa qualidade, você aprende bastante gramática e você desenvolve muito pouco a capacidade de comunicação, de entendimento de um texto escrito ou de uma conversa. A gente não tem isso aqui no Brasil muito bem desenvolvido. Então a gente chega e fica com um nível chamado básico de inglês. Eu completei também ao longo da minha vida aí 1 ano, 1 ano e meio, faz muito tempo, de um curso particular que também reforçou esse meu nível básico. E que nível básico é esse ao qual eu me refiro? Passando para você de uma forma bem concreta.
mesmo antes de iniciar esses meus estudos há 5 meses, eu sabia, por exemplo, que o passado em inglês se forma nos verbos regulares acrescentando o ed. E nos verbos irregulares cada um tem uma forma de ser escrito. Eu sabia que tem aquele auxiliar will que você coloca para jogar os verbos para o futuro. Eu sabia um pouco sobre o verbo to be, que você coloca o S no he, she, it, no presente, né? Para você formar o presente. Eu sabia um vocabulário básico, sabia também algumas frases curtas, perguntar que horas são, qual é o seu nome, como você está, responder que eu estou bem. Tudo isso a gente acaba aprendendo nesse curso básico, mas eu pensei assim, esse curso básico não me servirá para o objetivo que é chegar em Portugal e ter maiores opções de trabalho. Não me servirá. Esse nível básico que eu detectei, que foi o meu ponto de partida antes de eu iniciar essa fase intensiva dos estudos, esse nível básico me permitia apenas chegar em um outro país e de uma forma muito sofrida me comunicar com frases curtas, fazendo alguns gestos, não sendo compreendido pelo meu interlocutor, que se meu interlocutor tivesse uma boa vontade, ele ia se esforçar, ia fazer alguns gestos também e aquilo poderia produzir algum resultado satisfatório. Isso definitivamente para mim era muito pouco. Eu preciso subir de patamar, isso foi o que eu detectei para mim, porque eu preciso conseguir desenvolver uma conversa, saber conseguir ouvir uma história, assistir um filme, conseguir conversar com um cliente se eu estiver fazendo algum tipo de trabalho desses em Portugal. Mas o que eu quero deixar aqui bem enfatizado é que qualquer que seja o seu ponto de partida, você tem que ter esse ponto de partida claro, né, para que você trace metas realistas. Então, a partir do momento que eu sabia que meu ponto de partida no inglês era esse básico que eu acabei de descrever, eu já tinha esse ponto A, o ponto de saída, e eu tinha já o ponto B, que era a necessidade de tornar-me fluente em inglês. Isso é que eu detectei para mim, né? Então, a partir de então, é que eu comecei a construir esse caminho, que até agora já tem 5 meses, que é esse meu caminho da preparação, que é um caminho feito com ações práticas. E só para te dar um exemplo, para sair um pouco dessa questão de ponto A, ponto B, que são extremamente importantes, é importante que você faça essa reflexão também. Uma coisa importante que esteve presente desde o início desses meus estudos de 5 meses para cá, e depois você me diga se isso faz sentido para você. Para mim fez. Eu pensei assim, bom, eu preciso de algumas ações que eu as desenvolva todos os dias. Eu preciso de um eixo de estudo, né? O meu foco, no caso, era desenvolver a escuta e a fala, essas habilidades, né? Claro que as outras habilidades também aos poucos vão subindo junto com essas, né? Eu também faço um trabalho nesse sentido, mas o que eu queria principalmente era desenvolver a capacidade de comunicação oral. Eu queria entender o que as pessoas dizem, né, de uma forma bastante ampla, e queria também ser capaz de falar, de me comunicar sem grandes bloqueios. Então, dentro desse meu planejamento, eu pensei assim, bom, eu preciso de uma ação que eu desenvolva todos os dias. O eixo dos meus estudos tem que estar composto por uma ou mais ações que eu desenvolva todos os dias. Algumas outras ações eu posso variar, podem ser flexíveis. Então, o que eu fiz no meu começo dos estudos? Eu coloquei uma das ações, eu comecei a assistir aquele seriado que tem na Netflix, é um seriado já meio antigo, chamado Friends, que eu assisti muitas dicas de youtubers falando sobre formas de aprender inglês com uma certa rapidez e com qualidade e tal, e essa era uma dica que estava muito presente, você aprender com seriados, né? Então eu comecei a assistir e é uma coisa que eu faço todos os dias, assistir esse seriado. Eu também eu peguei um curso básico de inglês que chama English Today,
que é um curso que tem disponível aí no YouTube, um curso completo. Uma professora inglesa que ela fala assim pausadamente, ela fala inglês, né? O curso é falado em inglês, ensinado em inglês, mas ela fala de uma forma pausada, e eu me senti em condições também de desde o início acompanhar esse curso, mesmo porque tem as legendas em inglês. Lá já no seriado Friends, no começo não estava sendo produtivo para mim primeiro que não tem as legendas em inglês, né? Na Netflix não tinha as legendas do Friends, especificamente não tinha as legendas em inglês. Então o que eu fazia? Eu colocava as legendas em português. E foi útil para mim durante um tempo. Isso ainda está sendo útil porque eu tinha um outro olhar. Antes de ter esse foco no inglês, eu assistia um filme com legenda, mas eu não procurava captar o sentido daquelas palavras. Eu queria apenas me divertir com o filme. Hoje não, hoje eu quero me divertir, que é importante também, por isso que eu escolhi Friends, porque eu gosto desse tipo de comédia, mas eu também passei a ter um outro olhar sobre aquilo que estava sendo dito ali. Então, para finalizar esse vídeo, porque depois eu vou continuar falando também sobre esse assunto de fluência, né, em um outro vídeo, mas vou falar também sobre os outros assuntos, sobre trabalho, sobre algumas ações que eu tenho desenvolvido para me aprimorar profissionalmente, e também vocês podem sugerir aí temas para os outros vídeos, né? Mas o que eu quero dizer assim é que esses dois eixos foram aqueles eixos que nos primeiros meses estiveram presentes. Claro que eu fazia outras coisas também, ouvia um pouco de música, pegava alguns textos para ler, mas esses não eram todos os dias feitos. Então acho que é necessário você criar um núcleo, aquele núcleo fixo que você vai fazer todos os dias. E aí quando você tiver tempo e disposição para fazer mais coisas, você acrescenta coisas diferentes, mas aquelas duas ações fixas para mim eram importantes, que era estar assistindo a uma explicação de gramática feita por uma professora inglesa que falava pausadamente e assistir ao seriado Friends. Isso é que eu comecei a fazer nesses 5 meses. Comecei a fazer outras coisas também, mas aí eram coisas que vinham esporadicamente, porque quando você está determinado a fazer uma determinada coisa, você tem que ter motivação, que a gente sabe que são motivos para a ação. E eu tenho um motivo para a ação, que é querer ir para um outro país e ali me desenvolver. Então eu estou empolgado, não estou estudando por estudar, como eu já fiz outras vezes ao longo da minha vida. Ao longo da minha vida eu tentei outras vezes aprender inglês, mas eu começava e depois eu via que a coisa não prosperava. E dessa vez, como eu quero mesmo atingir esse objetivo de ir para Portugal, eu estou motivado. Então todas as vezes que eu estou estudando, eu vou vendo meus progressos e vou me animando cada vez mais e sinto a evolução. Então deixa seu comentário aí sobre essas ações iniciais que você tem desenvolvido ou pretende desenvolver rumo à fluência, né? Diga para mim a importância que tem de você criar algumas ações fixas, e junto a essas ações fixas que você faz todo dia, de você ir agregando outras ações esporádicas também que são importantes, tá? Isso é o que eu tinha para falar nesse vídeo. A gente vai se falando, a gente vai criar esse grupo aí de ajuda mútua. Conto com a sua participação para ir divulgando esse canal, principalmente para esse público que tem esse mesmo interesse que eu, que é mudar-se para Portugal de uma forma inteligente. Obrigado pela sua atenção, a gente se fala, tchau.